Olá, queridos, bem-vindo à nossa temporada do Aprenda Mais, falando sobre as tribos de Israel. Eu sou o pastor Renato e esse é o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Bom, no primeiro episódio, se você não assistiu, eu te convido a voltar lá e assistir, que nós fizemos uma introdução sobre essas tribos, falando sobre a descendência de Jacó, os seus 13 filhos. De uma forma introdutória, falamos sobre a bênção de Jacó, a bênção de Moisés, a bênção de Josué sobre cada uma dessas tribos, sobre a tribo de Levi, que não teve uma divisão de terras, mas sim propriedades de cidades, e sobre a tribo de José, cuja bênção veio sobre os seus filhos, Efraim e Manassés, chamadas de meia tribo. Hoje nós vamos mergulhar filho a filho, tribo a tribo, para que você entenda o papel de cada uma delas. O primeiro filho, a primeira tribo que falaremos é Rúben. Gênesis capítulo 29, verso 32, a Bíblia é muito clara de que ele é o filho mais velho de Jacó com Lia. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Veja a esperança de Lia com a chegada desse filho. Qual mãe não se alegra com a chegada de um filho? E a expectativa de Lia nesse casamento era que Rúben pudesse trazer grandes alegrias para eles. Como o irmão mais velho, existia sim responsabilidade sobre ele. Gênesis capítulo 37, veja essa história. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta para o seu pai. E verso 29 diz: quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava ali, rasgou as suas vestes. Veja a responsabilidade de um filho mais velho, diante de uma ciumeira de todos os irmãos a respeito de José, onde todos tentavam matá-lo. Rúben, como irmão mais velho, se compadeceu e propôs livrá-lo e entregá-lo de volta ao seu pai. Gênesis 42, 22. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratem um menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Veja a responsabilidade que Rúben carregava. Ele saberia que precisaria prestar conta da vida do seu irmão. Gênesis 42, 37, ele faz uma promessa ao seu pai, dizendo que poderia matar os seus filhos se ele não trouxesse José de volta. Mas Gênesis capítulo 35, verso 22, fala de um grande pecado cometido por Rúben, quando se deita com Bila, que era concubina do seu pai. E quando ele soube, isso mexeu profundamente com a relação entre Jacó e Rúben. Em Gênesis capítulo 49, no texto áureo em que Jacó reúne os seus filhos e começa a abençoar a cada um deles, deixa claro o quanto esta relação entre Rúben e Jacó foi estremecida com esse pecado de Rúben. Rúben, você é o meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Veja que como um primogênito, ele perdeu esta bênção da primogenitude em função deste pecado. 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1 e 2 é um texto que precisamos ler para aumentar o nosso conhecimento acerca da vida de Rúben. Estes são os filhos de Rúben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito do seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filhos de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso dos seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a Jacó. Quando nós estudarmos a história de Jacó e de José, nós vamos fechar o entendimento sobre esse assunto. Mas o fato é, Rúben, o filho mais velho, perdeu pelo pecado o direito da primogenitude que mais tarde foi entregue a José. Deuteronômio capítulo 33, verso 6, fala agora da bênção que Moisés entregou a Rúben, declarando saúde para ele, que ele não morra, mesmo com um exército pequeno. Mas recebeu do lado leste do Jordão uma porção de terra dada por Moisés. De modo que Josué, quando posteriormente fez uma divisão de terras, Rúben já não mais participou, junto com Gade
e Manassés, o filho de José, pois já tinham recebido essa herança de Moisés. 1 Crônicas capítulo 12, verso 37, deixa claro que Rúben e o seu exército participaram de guerra junto com Davi, de que todo o leste do Jordão, como falamos anteriormente, junto com a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, filho de José, ajudaram Davi com 120.000 soldados, completamente armados, diz o texto bíblico. Veja aqui o território que foi ocupado pela tribo de Rúben. Vamos agora falar do segundo filho, Simeão, segundo filho de Jacó com Lia. Gênesis capítulo 29, verso 33. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. Veja o discurso de Lia, ainda se sentindo desprezada e entendendo que esse filho seria mais uma ferramenta de Deus para abençoá-la. Vejam a bênção, aquilo que o pai Jacó falou sobre Simeão. Gênesis 49, verso 5. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe de sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Veja que a espada, a violência e a ira eram marcas de Simeão. E essa promessa do pai Jacó de dispersão da tribo de Simeão foi uma grande verdade. Juízes capítulo 1, verso 3 e 17, fala dessa unidade de Simeão com a tribo de Judá, numa batalha contra os cananitas. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Depois os homens de Judá foram com os seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Os filhos de Simeão são Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. E vejam que depois dessa guerra que eles lutaram contra os judeus, tanto Simeão como seus filhos viviam muito próximos de Judá. Josué 19, verso 1 a 9, fala dessa proximidade, dessa divisão, desta bênção dada por Josué a esta tribo. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficou dentro do território de Judá. Eles receberam Beceba ou Sebá, Moledá, Hazar-Suá, Balá, Azen, Eltolade, Betu, Hormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Hazar-Susa, Bet-Lebaote e Saurém. Eram 13 cidades com seus povoados. Aim, Rimon, Eter e Assã. 4 cidades com seus povoados. E todos os povoados ao redor dessas cidades. Até Bealat-Bir, que é Ramá, do Negueb. Esta foi a herança das tribos dos simeonitas, clã por clã. A herança dos simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. Posteriormente, ainda nós vemos a tribo de Simeão se unir também a Davi, com 7.100 guerreiros prontos para o combate, diz a palavra do Senhor. Veja aí o território de Simeão. Agora vamos falar sobre o terceiro filho de Jacó com Lia, que é Levi. Gênesis capítulo 29, verso 34, nós vemos a alegria de Lia em dizer que com esse terceiro filho estaria mais unido ao seu esposo Jacó. Na bênção dada por Jacó em Gênesis 49, Levi é citado junto com Simeão, que nós acabamos de ver, cuja espada e violência eram as suas marcas. E havia sim uma promessa de divisão, de expansão, divisão e de dispersão, essa tribo chefiada pelo seu filho Levi. Deuteronômio capítulo 33, verso 8 a 11, nós vemos esta bênção dada por Moisés a Levi. A respeito de Levi disse:
O teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favorecestes. Tu o provastes em Massá, disputastes com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe: não tenho consideração por eles. Não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os seus próprios filhos, apesar de que guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, sejam quem forem. Nós vimos aí essa figura de Levi associada à espada, guerra, violência, e talvez entre num conflito daquilo que nós conhecemos sobre Levi. Essa citação feita por Moisés em Deuteronômio 33 traz duas palavras, Urim e Tumim. Uma tradução literal pode apontar o significado dessas palavras para luzes e perfeições, cujo significado se dá em revelação, verdade. E na tradição judaica isso se remete à figura do próprio sacerdote, aquele que era consultado para decidir questões sobre inocência, culpado, e que depois fez parte da vestimenta sacerdotal, representada por duas pedras nesse peitoral. E a partir daí a figura de Levi da sua tribo foi associado a questões sacerdotais. Deuteronômio capítulo 12, verso 18 e 19. Ao invés disso, vocês os comerão na presença do Senhor, do seu Deus, no local em que o Senhor, o seu Deus, escolher. Você e os seus filhos e filhas, os servos e as suas servas, e os levitas das suas cidades. Alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, em tudo o que fizerem. Tenham o cuidado de não abandonar os levitas quando vocês viverem em sua terra. Existiu de fato uma comissão, um direcionamento da parte do Senhor, designando à tribo de Levi tarefas e responsabilidades sacerdotais, direitos e deveres, inclusive seria a única tribo a carregar a Arca da Aliança. O sacerdócio menor, muitas vezes na Bíblia, é conhecido como sacerdócio levítico, porque eles eram que tinham o direito de apresentar esse sacrifício no templo, não tendo uma herança direta a terras. Josué 18, verso 7, deixa claro de que a herança deles era o sacerdócio do Senhor. O livro de Números é um livro bíblico que nos traz revelações tremendas sobre Levi e a sua tribo. Números capítulo 1, verso 47 a 54. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça o recenseamento da tribo de Levi, nem a relacione entre as demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver de ser removido, os levitas os desmontarão. E sempre que tiver de ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá de ser executada. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada uma em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo que guarda a tábua da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Note essa responsabilidade, essa herança recebida por ele. Números 8, versículo 5 continua. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas e os purifique. A purificação deles será assim: você aspergerá a água da purificação sobre eles, fará com que raspem o corpo todo e lavem as roupas, para que se purifiquem. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Levará os levitas à presença do Senhor, e os israelitas imporão as mãos sobre ele. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o outro como holocausto ao Senhor, para fazer propiciação pelos levitas.
disponha os levitas em frente de Arão e dos filhos dele, e apresente-os como oferta ao Senhor. Dessa maneira, você separará os levitas dos meios dos israelitas, e os levitas serão meus. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Você vê que eles não eram consagrados, e sim purificados. Existia todo um ritual acerca de Levi e sua tribo, acerca das atribuições que eles receberam como incumbência do Senhor. E para isso precisariam estar preparados. Números 18 e 23, é dever dos levitas fazer o trabalho da tenda do encontro e assumir as responsabilidades pelas ofensas contra ela. Este é o decreto perpétuo por suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Veja que a herança deles era essa responsabilidade de zelo, de cuidado com as coisas do Senhor. Com a tenda, o tabernáculo, o lugar onde o Senhor se manifestava. Números 18 e 21 diz que eles recebiam dízimos para poder cumprir este papel da guarda da tenda. Mas olha que curioso, em Números 35, verso 6. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas, mas poucas das que tem poucas. Você vê que no decorrer do cumprimento deste propósito, eles receberam 48 cidades, o objetivo pelo qual essas cidades foram dadas a ele, inclusive essas 6 que serviram de cidade refúgio, eram para que eles pudessem cumprir as suas funções sacerdotais, criar e cuidar das suas casas e fazer perpetuar esse ofício que era herança da sua tribo. E agora vamos falar do quarto filho de Lia, Judá. Gênesis capítulo 29, verso 35. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Veja agora a expressão de gratidão, de louvor de Lia ao Senhor pela dádiva de ter esse filho. Em Gênesis 49, quando Jacó, naquela reunião com seus filhos, abençoa cada um deles, ele lança uma bênção sobre Judá, e que ele seria um líder natural entre os seus irmãos, e que Siló seria a sua descendência, ou seja, o Salvador, o Messias. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertença, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao rumo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Depois que todas as tribos tomaram Canaã e se estabeleceram, naturalmente a tribo de Judá assumiu uma liderança sobre eles. A sua maior rival era a tribo de Efraim. Moisés abençoou a tribo de Judá. E logo depois do reinado de Salomão, essa tribo se tornou o reino de Judá. Deuteronômio 33, verso 7. E disse a respeito de Judá: ouve, ó Senhor, o grito de Judá, trazei-o para o seu povo. Que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. Posteriormente, também Judá se integrou e ajudou Davi nas suas batalhas, enviando 6.800 soldados, armados com escudo e lança. E por hoje nós ficamos por aqui. Amanhã nós iremos ver a partir do quinto filho de Jacó e continuar entendendo a formação das tribos de Israel.
Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos para que possa ser também uma ferramenta poderosa na vida de cada um deles. Fica com a gente!